Som. Boa noite, irmãos. Confesso para vocês que já deu vontade de sair correndo, inventar uma desculpa. Mas já estamos aqui em cima, né? Então, eu quero me apresentar a vocês. Sou um filho amado de Deus, lutando contra a orfandade, procrastinação, religiosidade, indiferença, sexualidade, orgulho. Estou no grupo da ansiedade, estou lutando muito contra a ansiedade esse ano. Mas graças a Deus tendo vitória em muitas áreas. Meu nome é Gilmar. Vamos orar, irmãos. Amém? Eu queria pedir para você colocar a tua vida na presença de Deus agora. Para você abrir o teu coração. Porque se você estiver com o coração lá fora, Deus não vai falar com você. Pode ser qualquer pessoa que vem aqui ministrar, Deus não vai falar com você. Mas se você abrir teu coração e falar, Deus, fala comigo, com certeza Deus vai falar com você. Amém? Papai do céu, nós estamos na tua presença, Senhor, e queremos pedir, Jesus, a tua graça esta noite sobre as nossas vidas. Quero pedir, Senhor, a tua unção sendo derramada, Senhor, sobre cada coração, sobre cada vida, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, visitando cada pessoa que está aqui, Senhor. Peço, Senhor, o teu milagre acontecendo em cada coração que está aqui. O teu milagre acontecendo em cada vida para a honra e a glória do teu nome. Amém. Irmãos, hoje nós estamos na lição de número 13. E a primeira coisa eu quero começar dando um testemunho. O ano passado eu dei esse testemunho aqui, mas é um testemunho muito interessante, porque esse testemunho diz por que eu estou no 30 semanas. Tá? Eu acho que está tendo muito eco aqui no retorno. O som aqui para mim está me incomodando um pouquinho, se fosse possível consertar isso. Eu me converti faz aproximadamente uns 26 anos, quando minha filha nasceu. Mas em 2018, eu e a minha esposa, a gente teve uma pequena discussão e a gente resolveu separar. Foi num domingo à noite, voltando de Foz do Iguaçu para Cascavel. E não foi uma grande coisa, mas foi um negócio que eu sempre falo assim, a última gota na taça. E a taça entornou. Sabe quando você dá a última gota e ela enche e derrama? Aconteceu isso. Aí tem um momento que você fala assim, não dá mais, chega, acabou. E foi o que aconteceu comigo e com ela. No outro dia de manhã, o pastor Jefferson me liga e fala assim, Gilmar, eu tenho horário para conversar com você e a Eva. Hoje à tarde, quero sentar com vocês e conversarem. Eu já senti. O meu líder, que era o pastor Ivo do meu GA, não quis pegar bomba. Falou, pastor Jefferson, essa é com o senhor. E eu lembro que eu pedi para ele assim, pastor, 1 hora só não adianta. A nossa história era muito longa. Ele tinha que começar a entender lá desde o começo a nossa história. Eu falei, tem que ser no mínimo 1h30. E isso foi em 2018, quando nós estávamos fazendo o CR. E eu lembro bem que eu olhei para ele e falei assim, pastor, eu sei por que está acontecendo isso comigo. Porque nós estamos fazendo o CR. Então tem alguma coisa que Deus está querendo mudar. Mas por mim não tinha mais volta. E daí, sentamos, conversamos com ele. Ele começou a aconselhar a gente, começou a
tratar da gente. E Deus foi mudando a situação. E eu lembro que a Eva tinha uma ferida muito grande nela, e eu sabia disso, porque em 1995 nós perdemos um bebê. Ela estava grávida, e ela tinha um horário no médico, era até no médico atrás da igreja, ali na rua Maranhão, da Policlínica, Dr. Ovídio. Nós chegamos lá, o médico fez ultrassom, falou assim para mim: Gilmar, corre na Climed e leva ela, que eu vou correr na Policlínica, preparar a sala de parto, que o nenê está parado. Corremos lá, chegamos lá, o doutor falou assim: corre lá para fazer essa cesárea. Corremos na Policlínica, fizeram a cesárea, 6 horas da tarde, o nenê nasceu morto. Ressuscitaram ele, 11 horas da noite veio falecer. O que aconteceu no meio de tudo isso? A Eva entrou em depressão, teve um monte de ferido, um monte de coisa, já se sente rejeitada, certo? E eu peguei, velei o nenê a noite inteira, daí no outro dia, de manhã cedo, fomos enterrar o nenê, enterramos o nenê, aí eu fui para o hospital esperar ela acordar e dar notícia para ela. Quando ela soube da notícia, o que aconteceu? Ela entrou em depressão. E Satanás aproveitou desse momento para trazer um monte de coisas na vida dela. E em 2018, no CR, ela foi curada dessa ferida. Ela tinha compulsão de compra, ela tinha medo de tudo, medo de morrer, medo de viver, tinha medo de tudo. E Deus começou a transformar a vida dela, começou a mudar a vida dela. Aí ela olhou para mim e falou assim, em 2019, eu servi no CR, ela serviu no CR, aí ela falou assim para mim: Gilmar, eu não saio mais desse programa. 2020, nós tínhamos um GA em casa, eu falei: então você fica, eu saí. Mas o que aconteceu? 2022, eu voltei para o pastor Jefferson e falei assim: pastor, eu vou ter que voltar por 30 semanas, que já era o 30 semanas, já não era mais o CR. Aí ele olhou para mim e falou assim: por que, Gilmar? Eu falei assim: pastor, a mulher decolou, a mulher está voando. Eu fiquei para trás. A mulher que era cheia de feridas, cheia de complicações, cheia de dores, cheia de problemas, está lá na frente. Eu estou ficando para trás, pastor. Eu preciso melhorar para ela agora, porque ela está muito boa para mim. Eu não mereço a mulher que eu tenho. Eu tenho que melhorar. Aí o que acabou acontecendo? Fiz o 30 semanas, aí eu tive coragem de pedir para ela: oh, amor, eu melhorei? Melhorou bastante. O ano passado eu perguntei de novo: amor, eu melhorei? Melhorou bastante. Esse ano ela falou que eu melhorei. E nós estamos na lição de entregar. E o ano passado, eu tive que entregar alguma coisa a Deus. Eu gostava de tomar um vinho. Mas sabe quando você gosta de tomar um vinho, mas você não está pensando na pizza que você vai comer? Ou na carne que você vai comer? Ou um vinho com chocolate? Nossa, é uma delícia, eu não sinto mais isso, mas eu sentia. Só que tinha um probleminha. Às vezes eu tomava demais. E eu lembro uma vez que o pastor Renatinho foi jantar na minha casa e eu dei um vinho para ele de presente. Gilmar, esse é o que eu mais gosto, não sei o que, tal. E ficou feliz da vida. E quando o Renatinho, ele comprou um apartamento até aqui perto da igreja, na época, ele convidou eu e o pastor Ivo para ir na casa dele fazer uma janta, que a gente era do mesmo GA. E a gente sempre estava junto, e a gente deu uma força para ele. Nisso daí, tudo, e ele convidou nós. O que eu fiz? Um vinho para ele e um vinho para nós tomar. Aí eu cheguei na casa dele, no apartamento dele, e falei assim: ó, trouxe um vinho para você de presente e um vinho para nós tomar.
Ele olhou para mim e falou assim: Gilmar, eu não estou mais tomando. Deus mandou parar de tomar. E eu falei assim, amém. E aquilo ali me constrangeu. Só que Deus, antes disso, Deus já estava falando muito comigo sobre isso. Deus estava tocando muito no meu coração sobre isso. Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou falando de mim. Certo? A tua intimidade com Deus é a tua intimidade com Deus. Eu estou falando de mim porque eu não sabia tomar. E eu já estava mais fissurado pelo que eu tomava do que pelo que eu comia. Certo? Então, era hora de parar. E eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a implorar a Deus que eu não aguentava parar. Eu não conseguia parar. Só que eu comecei a clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim, me liberta disso. E foi que a mesma coisa que mudar uma chave. Deus desligou. E eu consegui me livrar disso. E nós estamos na lição que é entregar. A primeira decisão que você teve aqui dentro do 30 foi admitir. A segunda, confiar. A terceira, entregar. A lição 10, entregando-se a uma vida nova. A 11, entregar toda a rejeição e viver toda aceitação. A 12, entregando-se a um relacionamento pessoal com Jesus. E essa, entregando o controle de tudo a Jesus. A palavra de Deus fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sempre falo dessa palavra sobrecarregados. Sobrecarga. A gente vê muitas balanças na BR, por quê? Porque às vezes tem algum caminhão que está sobrecarregado, tem uma carga a mais. O que acontece com esse caminhão? Ele estraga as rodovias, ele estraga o próprio caminhão, gasta mais pneu, gasta mais combustível, e isso é o que acontece com você. Eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja, e os irmãos olharam para mim e falaram assim, vamos orar por você. E eu me ajoelhei, eles colocaram a mão sobre mim e oraram por mim. Quando eu levantei, eu era recém-convertido. Gente, parecia que tinha saído um peso de uns 500 quilos das minhas costas. Aí eu comecei a conhecer realmente sobre essa palavra. Que Deus nos dá descanso. Que o fardo dele não é pesado. Salmo 37, versículo 5 fala assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregar o caminho a Deus é colocar a vontade dele à frente dos nossos próprios planos e dar prioridade ao querer do Senhor. Uma das primeiras coisas que se aprende ao chegar no ambiente do 30 semanas é que você não é o seu pecado. Alguém podia olhar para mim e falar assim, você é um beberrão. O que eu ia falar? Não sou não. Eu sou um filho amado de Deus. É apenas um momento na minha vida. Se eu fizer a coisa certa, Deus vai fazer o quê? Vai me curar, vai me libertar. Voltando a isso, uma vez eu olhei para minha esposa e falei assim, Deus falou para mim, que enquanto eu e você não mudar, nossa filha não muda. E a gente começou a buscar a vontade de Deus, e Deus começou a mudar a minha vida e a dela. Adivinha o que aconteceu? A minha filha começou a ser transformada. Começou a mudar. Ah, mas ela não está na igreja. Deixa, é hora de Deus. Adivinha o que aconteceu ano passado? Ela parou de beber. Porque Deus faz milagres. E ela bebia pior que eu, não tinha fim. Era começar e não parar mais. Era se embriagar. Uma menina de 26 anos.
João 10:10 fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A minha versão fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E para nós termos vida com abundância, eu falo assim que tem 5 estágios, que é isso daqui, ó. Jesus tem que ser o centro da tua vida, certo? Isso não está na apostila. Vamos começar com a vida familiar. Isso são os 5 estágios da tua vida que você tem que estar bem. Se um deles não estiver bem, o que acontece? Meio que atrapalha tudo. Vida familiar. Adianta você ter uma casa linda, maravilhosa e não ter uma família, não ter um lar? Não adianta nada. Adianta você ter uma família e não ser um bom profissional? Digamos assim, não ter como sustentar a tua família? Também não adianta nada. Adianta você ser um profissional, ter família e não ter saúde? E vamos um pouquinho mais fundo. Vida devocional. Aquela vida tua com Deus, aquela intimidade com Deus. De você estar buscando a Deus, de você entrar no secreto. De você realmente se entregar para Deus, de você ouvir a voz de Deus. E vida ministerial. Isso são os 5 estágios que você tem que estar bem na tua vida. Você vai falar assim: poxa vida, eu mal cheguei na igreja, eu vou ter um ministério? Ora a Deus, se coloca na presença dEle. Eu vou fazer uma pergunta para a nossa equipe, que trabalha, que tem a camisinha cinza. Quantas pessoas da equipe fez o 30 semanas o ano passado? Levanta a mão. Você não você já tinha feito antes. Só quem fez só o ano passado. Olha quantas pessoas. Certo? As pessoas que só fizeram ano passado. São várias pessoas. Agora eu quero perguntar, quem de vocês não se achava que era capacitado para estar servindo no 30 semanas, de coração? Você falava assim: eu? No 30 semanas, com os problemas que eu tenho? Quem que se achava que não era capacitado? Dá uma olhada, gente. Olha aí. Um dos jargão do 30 semanas é ferida fechada, ministério aberto. Agora outra pergunta. Agora pode ser para todos que fizeram já. A Eva está desde 2018, a Sinara desde 2017. Quem de vocês percebeu que quem faz a obra no 30 semanas é o Espírito Santo? Olha aí, gente. Se você falar assim que você não tem ministério, Deus está revelando ministério na vida de vocês hoje. Esse pessoal aí, muitas pessoas, fizeram o ano passado, foram curados, e eles fizeram isso daqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém? Se você não tinha ministério, ora a Deus aí, que Deus está revelando o ministério para você. Não importa a tua situação, o teu problema. Você faz o 30 semanas, se engaja na igreja, conversa com a Sinara. Mas eu comecei na 10ª. Semana passada, né, Lão? Alguém começou na 12ª e começou a servir semana passada. Fez as outras 12 esse ano e começou a servir esse ano. Não tem desculpa. É Deus tocando no teu coração e você dizer assim: eu quero. Por quê? Deus quer fazer mais coisas na tua vida. Primeiro lugar aqui, fala sobre entregue suas vontades a Deus.
Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Irmãos, logo que eu me converti, Deus falou muito comigo nesse versículo aqui, ó. Mateus 16, capítulo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas acham que a sua cruz é sua esposa, é o seu marido, é o seu trabalho, é a sua família, é isso ou é aquilo. E a Bíblia fala claramente qual é a sua cruz. É negar-se a mim mesmo. Eu prego que o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Por quê? Agora eu vou te mostrar um versículo que está em Gênesis 5. Lá no comecinho de Gênesis, Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis 5, a Bíblia fala assim lá no começo, que Deus fez homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas presta atenção em Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Depois de Adão caído, homem pecador, ele gerou um filho chamado Sete. E de lá para cá veio a nossa geração. Por isso que o apóstolo Paulo falava assim: o bem que eu não quero, eu faço, o mal que eu quero, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Porque o pecado está em nós. O que nós temos que fazer? Olhar para Cristo e perguntar: Senhor, o que você faria no meu lugar? Por isso que eu digo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne. É o nosso desejo, chegar e dar aquela porrada, pegar o carro, jogar em cima do outro carro no trânsito, brigar com alguém, brigar, xingar, fazer isso, fazer aquilo. Mas o Espírito Santo fala: não. Ora por essa pessoa, abençoa ela, ora pelo teu inimigo, perdoa ela. Para a revelação, nós conhecemos a Deus. Pela rendição, conhecemos seus caminhos. Amém? Quando você se rende a Deus, você começa a conhecer os caminhos de Deus. Isso quer dizer, quando você começa a negar a si mesmo. Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem coisa melhor que isso? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não existe. Mas, gente, o que você tem que fazer? Não se amoldar no padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da tua mente. Porque tudo começa aqui na mente. Todos os pecados, a nossa santidade começa aqui na mente. Você tem que fazer o quê? Jesus manda você orar, jejuar, manda você ler a Bíblia, buscar Ele. Começa aqui, mas você faz daí. Você procura fazer. Reflita. Você tem o desejo de viver uma nova vida? Responda aí. Segundo, obedeça
os direcionamentos de Deus. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus não está falando assim, se vocês têm vontade de obedecer os meus mandamentos. Não, ele está falando assim, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Não é se você tem vontade, é o mandamento que ele manda. Você fazer o quê? Obedecer os mandamentos dele. É difícil? Daqui a pouquinho nós vamos ver. Se você for analisar, através da obediência, você tem o amor dos teus filhos. Mas através do amor, você não tem a obediência dos teus filhos. Se você pegar e ensinar o teu filho, se você direcionar ele certo, ele vai te amar, ele vai te honrar. Só que se você for aquele pai que faz tudo o que ele quer, tudo o que ele pede, a nossa geração está vendo muitas loucuras por aí, né? Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Eu volto lá. Para Mateus 16, versículo 25, fala assim: pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus fala antes que você tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor dele, vai ganhar. Por que isso? Porque quando você nega a si mesmo e obedece às vontades de Deus, aquilo que Deus manda você fazer, você começa a ganhar a vida. Aí fora, vão falar o quê? Pô, o cara não faz isso, não faz aquilo, que graça que tem viver. Eu tenho uma filha de 26 anos, que não está bebendo, e aquela coisa que ela mais gostava era beber. E ela não está na igreja, mas Deus vai trazer ela. Reflita, você acredita que existe alguma atitude de obediência que precisa ser restabelecida na tua vida? Isso é com você e com Deus. Terceiro lugar, siga o exemplo de Jesus. Seja a tua atitude, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, capítulo 5. É aquele negócio, o que Jesus faria em meu lugar? A convicção deve ser casada com a ação e a mente com o movimento. Jesus sempre buscou em Deus o poder para continuar, para decidir, para escolher, para cada passo em cada dia. Lemos alguns exemplos bíblicos. Lucas 6, 12 e 13, fala assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Irmãos, será que Jesus precisava ir lá orar? Se ele era Deus, se ele já não tinha certos discípulos dele, mas ele nos deixa como exemplo. Muitas vezes a gente pega e troca o pé pelas mãos, compra um carro antes da hora, compra uma casa antes da hora, entra em financiamento, entra aqui, entra ali, sem orar, sem buscar de Deus. Senhor, me dá orientação, me mostra isso. Hoje eu estava lembrando de um dia que eu e minha esposa, nós tínhamos uma joalheria no centro da cidade, e chegou o carnaval, e era a nossa época de férias. Daí falamos assim, vamos tirar uns tempos de férias? Aí eu orei, falei, Deus, o que eu faço? E veio uma coisa na minha cabeça, se você for, você gasta tanto,
e deixa de entrar tanto. Eu fiz os cálculos, falei assim, se eu for eu quebro. Estava um momento difícil. Falei, não vamos tirar férias. Foi orientação de Deus. Era o momento, não era o momento de tirar férias. Poderia ter se complicado. Então Jesus foi com os seus 12 discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhe, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Você deve também buscar a Deus nos momentos difíceis, orar, falar com Ele. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Ele descia do monte, ele ia ministrar, ele ia pregar a palavra. Provavelmente ele poderia ser até um facilitador do 30 semanas. Você precisa buscar Deus, você precisa orar. Reflita. Há alguma área da sua vida que não esteja completamente entregue a Jesus? Se tiver, escreve aí. Quarto, creia que a vontade de Deus para você é sempre boa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão em mim, virão a orar e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Reflita. Você tem alguma dúvida sobre a bondade de Deus sobre você? Conclusão. Decida entregar o controle a Jesus e buscar a ajuda do alto. Neste ambiente você já pode se declarar um vencedor. Há vitórias presentes e futuras para quem dizer sim aos processos de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem alguma coisa para entregar para Deus esta noite? Deus falou contigo em algum momento? Deus tocou no teu coração? Pode ser naqueles 5 âmbitos ali, vida familiar, vida ministerial, vida financeira. Alguém tem alguma coisa? Me dá um sinalzinho com a mão. Alguém tem alguma coisa para entregar para Deus? E eu acho que o melhor lugar que existe para você entregar para Deus é no altar. E se você sentir no teu coração, vem aqui na frente, vamos orar por você. Se você quiser ficar aí, sem problema nenhum. Mas se você sentir no teu coração, Deus falou comigo, eu preciso entregar alguma coisa para Deus hoje. É você e Deus. E quiser vir aqui, nós vamos orar por você. Amém? Agora eu quero que você venha e que você comece, abra sua boca e comece a colocar a tua vida na presença de Deus. Às vezes você fala assim, meu casamento está difícil. A minha vida financeira está difícil. Eu preciso de um ministério. Eu preciso ter mais um devocional com Deus. Eu preciso que Deus me abençoe no meu secreto com Ele. Eu preciso ler mais a palavra de Deus. Eu não leio a palavra de Deus, eu fico só no celular. Eu esqueço da vida. Eu preciso ter mais experiências com Deus. Gente, cada um tem uma fraqueza, cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade. Talvez você vai falar assim, pô Gilmar, você com 25 anos de crente, começou a tomar um vinho, um pouquinho de vinho, de repente estava tomando um monte. O diabo, ele prepara cadeias para a gente, ele prepara coisas para a vida da gente. Então, é o momento de você abrir a boca, colocar na presença de Deus a tua vida e falar, Senhor, age nessa situação minha, transforma a minha vida. Como eu, há poucos anos atrás, eu estava com a vida complicada, casamento,
E várias outras coisas. Eu não tinha coragem de pedir para minha mulher assim, amor, eu fiz um novo homem, eu não tinha coragem de pedir para ela aquelas perguntas que o novo homem faz. No que eu tenho para melhorar? Tem uma coisa que eu tenho para melhorar? Eu não tinha coragem. Hoje eu chego e falo, amor, eu tenho alguma coisa para melhorar? Coloca na presença de Deus agora o teu problema. É você e Deus. Amém? E eu vou orar por vocês. Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. E primeiro de tudo eu quero te louvar, Jesus. Porque o Senhor já deu vitória, porque essas pessoas vieram até o teu altar entregar os seus problemas a ti, Senhor. E eu quero, Jesus, pedir que os teus anjos agora passeiem aqui nesse meio. Recolha cada oração, cada lágrima aqui derramada. Cada pessoa, Senhor, que está aqui com problemas. Eu não sei quais são, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada dificuldade, Pai. E eu, Senhor, em 2018, eu não acreditava que o Senhor ia transformar o meu casamento, mas o Senhor transformou. Eu dizia que era impossível o Senhor mudar as nossas vidas, e o Senhor mudou, o Senhor transformou. E foi tudo através do 30 semanas, Pai. E Senhor, essas pessoas estão aqui, clamando a Ti, se entregando a Ti, e pedindo, Senhor, que o Senhor faça o Teu milagre na vida delas, Pai. E agora eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um. E que esse momento o Senhor derrame uma unção de paz em cada coração, Pai. E que cada um, Senhor, sinta que o Senhor ouviu a oração deles, Pai. E Senhor, peço que o Senhor abençoe a vida de cada um para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Amém? A Bíblia diz assim, ó, para vocês aqui e para quem está lá atrás. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não olha a tua situação agora. Eu falo para vocês começar. Que eu posso me tornar nas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Que Deus esteja trabalhando no coração de cada um. Amém?